Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem, que a família de todos esteja muito bem também, todos em segurança. E é uma felicidade muito grande nós nos reunirmos mais uma manhã de domingo para a gente poder estudar o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina espírita, os ensinamentos que veio diretamente do céu para as nossas vidas, para que nós façamos da nossa existência um momento de mais felicidade, de paz, de serenidade, de tranquilidade, tudo isso que pode trazer para a gente mais aprendizado e uma construção para o nosso espírito imortal, para que nos próximos dias, nas próximas existências, nas próximas propostas, nós possamos ser seres melhores. Mas antes da gente começar o nosso estudo da manhã, eu vou convidar todo mundo a fazer uma prece, e aí a gente já vai de uma forma mais intensa se conectando com os bons espíritos, com os nossos anjos, com os protetores do Centro Espírita Meimei. Então vamos todos fechar os nossos olhos, vamos respirar bem fundo, vamos deixar a agitação, a rotina, os pensamentos mais acelerados lá do lado de fora. Agora nós já vamos nos acalmando, nos tranquilizando, nos conectando com a espiritualidade maior que, por seu amor infinito, está conosco aqui agora. Vamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao Mestre Jesus, que derrame seu manto sagrado sobre cada um de nós, trazendo para a gente força, coragem, fé, ânimo, para que possamos estarmos atentos às suas lições, que os bons espíritos nos auxiliem para que o estudo da manhã realmente se insira em nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, nas próximas oportunidades, praticar essas lições verdadeiramente. Mestre Jesus, envie um anjo salvador para todo aquele que pede por socorro, por ajuda, e que todas as melhores energias que forem produzidas hoje nessa casa de oração possam ser recolhidas e levadas a todos aqueles que necessitam de um pouco de paz, de um pouco de tranquilidade, de alívio. Então que esse nosso encontro, que essa nossa prece possa alcançar os corações que necessitam de auxílio. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Amém. Meus irmãos queridos, hoje a gente vai estudar um tema muito pertinente. Então a gente já aproveita para agradecer a Cineia e todo o grupo pelo convite, por nós podermos juntos estudar um tema que, na situação que nós estamos atravessando, vai contribuir muito para as nossas reflexões, para o que nós temos feito e mais ainda para o que nós temos que fazer. Então nós vamos estudar hoje a progressão dos espíritos. E eu disse que é um tema bastante pertinente para a situação que nós estamos atravessando, porque estamos numa pandemia, e essa pandemia tem feito a gente refletir de uma forma muito intensa se nós estamos progredindo como espíritos imortais que somos. E é uma situação que faz a gente refletir, por exemplo, se nós estamos nos colocando à disposição para ajudar o próximo. Se a gente fizer uma autoanálise, a gente consegue responder essas perguntas por meio das condutas que nós temos tido. Então nós estamos colocando os nossos recursos materiais, espirituais, emocionais, psicológicos a favor daqueles que estão precisando. Nós estamos cuidando das nossas vidas, nós estamos nos preocupando em proteger as nossas vidas e mais, nós estamos cuidando da vida do outro, nós estamos tomando todo o cuidado para não colocar em risco a vida do outro. Então essas reflexões que nós podemos fazer nesses momentos, elas mostram se nós tivemos algum progresso ou não. Então nós estamos sendo empáticos, nós estamos nos colocando no lugar do outro, porque essa situação desafiadora, diferente que nós estamos vivendo, que é a quarentena,
que fez com que tudo mudasse, fez com que as atividades como um todo mudassem, nos aspectos profissionais, dentro dos nossos lares, nos nossos vínculos sociais, e muitas vezes essa alteração de conduta devido à quarentena pode ser que provoque um desconforto na gente, porque o outro está agindo diferente comigo. Por que as coisas não estão fluindo como era antes? Lógico que não estão fluindo como era antes, tudo mudou, então a gente tem que fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, para entender o porquê ele está agindo diferente, porque as situações estão forçando para que isso aconteça. E muitas vezes isso me desagrada, e aí eu fico bravo, eu fico nervoso, eu fico irritado. Será que eu também não estou provocando isso no outro? Será que eu não queria que o outro entendesse o porquê que eu tive que mudar? O porquê que eu estou tendo dificuldade de lidar com as novas situações? Então a gente tem que fazer esse exercício. Se eu quero ser entendido e compreendido, eu tenho que fazer isso para com o outro também. E é essa a questão da autoanálise, que se nós fizermos, nós vamos conseguir entender se nós já tivemos um progresso nessa existência. Se a resposta for sim para algumas dessas perguntas, para algum desses questionamentos, nós temos sim evoluído. Então por isso que esse tema progressão dos espíritos é algo bastante interessante para esse contexto que nós e o mundo todo estamos vivendo, certo? Então, para a gente conseguir efetivamente fazer um desdobramento mais interessante sobre este assunto que é a progressão dos espíritos, faz-se necessário também nós entendermos os conceitos deste assunto. O que eu estou querendo dizer? Nós temos que entender o que é progressão e nós temos que entender então a definição ou também o significado e o conceito do que são os espíritos. Porque se a gente não sabe o que é progressão e se a gente não sabe o que significa espírito, como que a gente vai conseguir conversar sobre esse assunto? Então a gente vai começar a trazer as definições por partes. Vamos primeiro entender o que é progressão e depois a gente entende o que é espírito. Ok? Então nós vamos fazer uma busca e entendemos que progressão é a mesma coisa do que evolução, avanço, desenvolvimento continuado. Mas a gente também encontrou uma definição muito interessante e que cabe muito no nosso estudo da manhã, e conforme a gente for avançando na nossa reflexão, isso vai ficar mais claro. E essa definição é alteração de função para uma categoria superior. Então estas são as definições mais claras sobre o que é progressão. E agora a gente vai seguir para o próximo termo, que é espírito. O que é espírito? Então, segundo a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 76, 77, 78 e 80, nós conseguimos encontrar algumas definições sobre o que é o espírito. E aí a espiritualidade traz para a gente que espírito pode ser entendido como a individualização do princípio inteligente. Assim como o nosso corpo é a individualização do princípio material. Então, o alto nos informa que os espíritos são os seres inteligentes do universo. E também informa que esta obra inteligente de Deus é criada incessantemente, permanentemente, sem cessar. Então, a todo instante, o nosso Deus, o nosso Pai, cria os espíritos. Então, de uma forma mais simples e direta, a gente pode entender que progressão dos espíritos é a evolução desse ser inteligente. Mas, para que algo ou alguma coisa evolua, nós temos que concordar que deve haver um início, um ponto de partida e um objetivo a ser alcançado. E se nós estamos falando em evolução do espírito, nós temos que entender qual que é o ponto de partida, então, deste espírito em evolução. E nós encontramos nas obras espíritas, logicamente, que o ponto de partida
dessa progressão espiritual é a própria criação do Espírito. É aí que ele começa esse processo de avanço e de desenvolvimento continuado. E lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos que essa criação do Espírito, ela é feita, ela é concluída por Deus de forma igual para todos. Então nós temos que entender que todos os espíritos são criados iguais, como? Simples e ignorantes, sem saber nenhum. Então este é o ponto de partida da nossa progressão espiritual. Entretanto, Deus, que nos ama infinitamente, mesmo tendo nos criado simples e ignorantes, não nos deixaria largados às sombras da ignorância. Então, no momento da nossa criação, Deus semeou dentro de cada um de nós, nos nossos espíritos, a semente da perfeição. E é justamente essa perfeição que é o nosso objetivo a ser alcançado. Então essa nossa evolução inicia na nossa criação e o nosso grande objetivo, a nossa grande meta espiritual é alcançar a perfeição. E se nós temos dentro de cada um de nós essa sementinha que foi implantada por Deus no nosso espírito, isso quer dizer que nós somos seres perfectíveis. Isso está nas obras espíritas, mais especificamente no Livro dos Espíritos, na questão 116. E eu lembro muito bem que a primeira vez que eu ouvi esse raciocínio de que nós somos seres perfectíveis foi da Fabiola Prado, uma amiga minha, irmã do meu coração, e quando ela falou isso para mim, ela trouxe um desdobramento sobre essa reflexão que foi muito interessante, que ela disse o seguinte: se nós somos seres perfectíveis, isso quer dizer que nós temos o potencial para sermos perfeitos. E está na palavra de Deus que nós alcançaremos essa perfeição. E nós alcançaremos, logicamente, porque Deus nos dará oportunidade de desenvolvermos habilidades que nos levará a essa perfeição. Então não é porque está escrito na palavra de Deus que nós seremos perfeitos, que nós precisamos unicamente existir e esperar essa perfeição. Não, Deus nos dará oportunidade de trabalhar para isso. Então, quem quer alcançar esse objetivo, ser como Jesus é, porque Jesus é perfeição. Jesus é perfeição, é o exemplo de perfeição moral a ser alcançada. Então, se nós queremos isso, nós devemos investir tempo da nossa existência para isso, desenvolvendo habilidades como inteligência, a paciência, a tolerância, a benevolência, a indulgência, o amor ao próximo, que é a própria caridade, enfim, virtudes que Jesus já veio na terra nos ensinar. Então, é este o caminho ou o processo da progressão espiritual. É o trabalho que nós vamos investir nas nossas existências para conseguirmos, a partir da criação, chegar à perfeição. E um ponto muito interessante dentro desse raciocínio que a gente acabou de desenvolver é o seguinte: a gente sabe qual que é o ponto de partida, qual que é o objetivo a ser alcançado e o que nós temos que fazer durante esse tempo. E a grande questão agora é: quanto tempo o Espírito leva para, desde a sua criação, alcançar a perfeição? Essa é uma questão muito interessante. E eu vou trazer aqui uma pergunta que eu tenho certeza que todos nós temos a resposta na ponta da língua. E a questão é: o Espírito, ele morre? O Espírito não morre, porque o Espírito é imortal. O Espírito, ele sobrevive na eternidade. Então, se o Espírito é perene, digamos assim, até o infinito, isso quer dizer que nós temos muito tempo para alcançar esse objetivo. E nós temos que ter isso claro nas nossas consciências, porque nós ainda somos embriões nessa escala espiritual. Nós estamos na infância da vida espiritual. Muito ainda precisa ser alcançado por cada um de nós para chegar até
a perfeição que Cristo possui. Mas um espírito pode chegar mais rápido à perfeição do que o outro, conforme o trabalho que ele investe, e assim a gente já havia conversado. Então, dependendo do nível de esforço que nós temos, nós alcançamos o objetivo mais rápido. E o que tem que ficar claro para todo mundo é que essa evolução que nós tanto queremos vivenciar e alcançar, ela ocorre por meio das nossas experiências. Então a nossa existência está aí justamente para nos oportunizar a passagem por diversas experiências, tanto logicamente no mundo material quanto no mundo espiritual, para que com essas experiências nós possamos angariar os aprendizados necessários para conseguir então, de forma cada vez mais intensa e mais profunda, assimilar as leis de Deus, porque é justamente quando assimilamos essas leis e começamos a inseri-las na nossa rotina, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, que nós vamos conseguir alcançar a perfeição. Porque o espírito perfeito é aquele espírito que já compreendeu as leis de Deus inteiramente. É aquele espírito que já não está mais sujeito às quedas espirituais. É aquele espírito que já nem precisa mais estar num corpo de carne para aprender. Mas, se assim for de sua vontade, e um espírito perfeito, assim como Jesus fez, pode optar por novamente se envolver por um corpo orgânico para, na verdade, não passar por mais provas e expiações, mas para viver uma missão. Esse espírito ele já não cai mais nas vicissitudes da vida, já não possui imperfeição para ter essa queda espiritual. Então, por meio das experiências no mundo físico e espiritual, nós vamos somando experiências o suficiente para que a nossa intelectualidade e a nossa moralidade aumentem. Então nós temos essas duas ferramentas que nos auxiliam no processo de evolução, que é a nossa inteligência e a nossa moral. E aí a gente tem que lembrar que inteligência, de uma forma muito simples, o que é? É nós entrarmos em contato com algumas informações, a nossa capacidade de reter essas informações e interpretá-las, certo? E a moral, de uma forma muito direta, nada mais é do que a nossa capacidade de distinguir o que é bom do que é mal. E veja só que interessante, essas duas ferramentas, elas andam assim, uma junto da outra. Por quê? Quanto mais nós nos desenvolvemos em inteligência, maior a nossa capacidade de distinguir o que é bom do que é mal. Ou seja, se nós desenvolvemos a inteligência, nós conseguimos desenvolver de uma forma bastante intensa a nossa moralidade. Então nós temos ferramentas que nos auxiliam nesse processo. E nós temos que entender que durante este caminho nós vamos educando a nossa inteligência e a nossa moralidade. O que eu estou querendo dizer? Nós vamos educando a nossa mente e o nosso coração. Nós vamos educando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E quando nós dizemos que estamos educando estas nossas habilidades, isso quer dizer que nós estamos nos evangelizando. Nós estamos nos conectando com os bons espíritos, com Jesus e com o nosso Deus. E quando nós fizermos isso de uma forma bastante grandiosa, nós estaremos já no grupo dos espíritos perfeitos. E uma reflexão interessante que a gente tem que fazer aqui, e que foi objeto de estudo do nosso grupo de estudo Maria de Nazaré alguns anos atrás, é que a gente foi buscar informações sobre essa questão de como pensamento e sentimento se ajustam. E a gente encontrou algumas informações muito interessantes, como por exemplo, que todo pensamento gera um sentimento. A gente já parou para pensar sobre isso?
que tudo aquilo que a gente constrói no nosso mundo mental influencia o que acontece no nosso coração. Então é muito simples a gente fazer esse exercício, porque se a gente parar para pensar, todo mundo tem alguma história de dor, de sofrimento, de angústia, de perturbação. Quando nós, no nosso mundo mental, retornamos àquele episódio sofrido, se a gente começa a reconstruir aquela lembrança dolorosa, inevitavelmente o que acontece com o nosso coração? Ele já fica apertado. Parece que já não cabe dentro do peito, ele já começa a bater mais rápido, a gente já começa a ter emoções e sensações que não são agradáveis. Então olha só como um pensamento gera um sentimento. A gente deu um exemplo do lado negativo, mas o inverso é verdadeiro. Nós temos muitos momentos maravilhosos na nossa vida, de alegria, de felicidade, de gratidão, de conquistas, de vitórias, momentos de carinho, que só da gente lembrar, parece que o nosso coração ele já não fica apertado, ele fica expandido, ele fica maior, parece que ele toma conta do nosso ser, a gente sente um relaxamento, a gente sente uma alegria, a gente sente uma paz. Então, momentos da infância com a nossa família, com as nossas mães, com os nossos pais, irmãos, parentes. Então, esse pensamento positivo também gera um sentimento positivo. Então, olha só como inteligência e moral, como pensamento e sentimentos, eles andam de mãos dadas. E quando nós conseguimos educar essas esferas das nossas vidas, nós conseguimos caminhar mais rapidamente ao encontro da perfeição. Porque se a gente deixa o que não é bom de lado, e a gente investe o nosso tempo de vida para cultivar aquilo que é bom, a gente já está mais próximo de um ambiente mais agradável e que favorece o desenvolvimento das nossas habilidades. Porque quando a gente está mal, vocês talvez concordem comigo, quando a gente não está legal, a gente não consegue fazer as coisas direito, ou consegue? A gente não consegue fazer o nosso trabalho profissional direito, a gente não consegue conviver direito com as pessoas dentro do nosso lar, a gente não consegue conviver direito com as pessoas que estão envolvidas no nosso círculo social. Então isso atrapalha a nossa caminhada. Agora, quando a gente está bem, quando a gente acorda bem, quando a gente está disposto, o nosso trabalho profissional rende, dentro do nosso lar é puro carinho, pura atenção, pura dedicação, e tudo caminha melhor para algo que é muito bom. Então a gente consegue desenvolver as nossas habilidades que são tão necessárias para a gente alcançar a perfeição. Então é necessário a gente pensar sobre isso, sobre mente e coração, sobre inteligência e moral. E algo que eu quero comentar é que no início da nossa conversa, a gente estava trabalhando alguns conceitos, o que é progressão e o que é espírito. E agora me veio na cabeça que lá na Casa do Bom Samaritano, que é um abrigo para os nossos irmãos em situação de rua, toda vez que a gente vai conversar com eles sobre a doutrina espírita, a gente sempre explica as bases do espiritismo, que é o espírito imortal, que já teve outras existências, que vive uma atual e que o futuro é resultado do que a gente faz agora, assim como o nosso hoje é resultado do que a gente fez no passado. Então a gente tem que conversar o que é espírito. E a gente sempre fala, o que é espírito? Para que fique entendido de uma forma muito tranquila, a gente fala, espírito é a nossa essência. Então o nosso espírito nada mais é do que o que nós temos no nosso pensamento e o que nós trazemos no nosso coração. É isso que é o espírito. Então quando a gente fala de avanço desse espírito, da evolução desse espírito, nada mais é do que o desenvolvimento dos nossos pensamentos e dos nossos corações para melhor, dos nossos sentimentos para melhor. E os espíritos trazem para a gente uma informação muito legal, que é a progressão do espírito
depende de dois componentes muito importantes. Quais são esses componentes? Primeiro, a obediência a Deus. E segundo, e é muito interessante esse segundo, a vontade do Espírito. Então, necessita, para que o progresso ocorra, é necessário vontade, é necessário atitude, é necessário ânimo, é necessário coragem. Sem isso, a gente para, a gente estagna. E isso vai trazer sofrimento para o nosso espírito. Em diversos aspectos que a gente pode até trazer para outras discussões. Mas é muito doloroso quando nós paramos no tempo e tudo aquilo que nos envolve, principalmente as pessoas e os espíritos que nos envolvem, que existe um laço afetivo, uma relação de amor muito intensa, eles vão e nós ficamos. Isso gera muita dor. Mas isso é uma questão, é muito complexo essa discussão. E a gente pode até trazer em outros momentos, mas a vontade do Espírito é necessária para que a progressão ocorra. E lá na questão 117 do Livro dos Espíritos, tem uma passagem que define isso com clareza para a gente, que diz o seguinte: os espíritos alcançam a perfeição mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Então a gente progride mais ou menos rápido de acordo com a nossa vontade e de acordo com a nossa obediência aos desígnios de Deus. E ele ainda completa: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. O que é recalcitrante? Seria aquela criança resistente, teimosa, obstinada em não querer ouvir aquilo que o pai e a mãe estão dizendo, que as pessoas que são responsáveis pela sua educação estão dizendo. Então, quando nós somos obedientes a Deus, a gente consegue caminhar a passos mais largos. Mas lógico, é necessário mais um elemento, a vontade em querer progredir. E é por isso que na questão 121, os Espíritos nos trazem mais uma informação que complementa essa questão relacionada à vontade do Espírito ser necessária para a progressão. A questão 121 diz o seguinte: se o Espírito tem vontade, ele tem a opção de escolha. Então, eu posso ou não querer avançar. Então, se eu tenho escolha, quer dizer que eu tenho livre arbítrio. E se eu escolho ou não avançar, inevitavelmente nós podemos dizer que nós estamos escolhendo ou não trabalhar, porque a gente já conversou sobre isso. Para avançar é necessário trabalhar. Então nós temos essa opção. Nós escolhemos: eu vou ou não trabalhar? Eu vou ou não entrar em atividade? Eu vou ou não colocar as minhas forças em ação? E o resultado dessa conversa nossa é o seguinte: que aquele que escolhe trabalhar, inevitavelmente progride. E está dentro de todo o contexto que a gente já falou. Mas tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que todo aquele que trabalha, progride. Porque o progresso é o primeiro filho do trabalho. Então viu como está tudo ligado? Essa nossa conversa, ela está em todas as obras espíritas. Ela está em toda, na verdade, a nossa consciência como espírito. Porque se a gente parar para pensar, se nós, cada um dentro da sua casa, tivermos um tempo para refletir sobre isso, todos nós entraríamos neste consenso comum, mesmo não estando fazendo esse estudo aqui. Então, o legal da gente estar falando sobre isso é que essas informações, o que eu estou querendo dizer? Que essas informações todas que nós estamos trabalhando estão nas obras. E nós estamos comentando em qual obra está, em qual questão está este assunto. E nós não temos só as obras espíritas, as básicas, nós temos centenas de obras espíritas que trazem essas informações. E pessoal, nós temos também centenas de outras obras, de outras interpretações religiosas que falam a mesma coisa. Nós temos o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Algumas interpretações são diferentes, entretanto, se todo mundo parar para observar,
as religiões, por mais diferentes que sejam, elas discutem os mesmos assuntos e têm os mesmos propósitos. E é por isso que nós temos que respeitá-las, assim como nós queremos respeito para a nossa doutrina também. Então, estas palavras e esses ensinamentos estão em diversas obras. Mas, essas informações estão também cravadas na nossa consciência. Por isso que nós dissemos que se cada um de nós fôssemos fazer um raciocínio, cada um sozinho no seu lar, ia chegar nessa mesma conclusão, porque isso está na nossa consciência. E os Espíritos dizem que aquele que segue o caminho que a sua consciência lhe traçou, progride em maior velocidade. Agora, aquele que persiste em manter-se endurecido, aquele que persiste em não deixar a sua consciência direcionar as suas ações e a sua vida, ele vai progredir mais devagar, mais lentamente. Então, quando a gente falou que Deus implantou a sementinha da perfeição dentro da gente, é isso que nós estávamos querendo dizer. Existe algo de divino em cada um de nós. O nosso DNA ele é divino, porque Deus nos criou. Então, nós temos a possibilidade sim de progredir em qualquer situação, em qualquer planeta, porque não existe só o nosso, e o que a gente está conversando aqui serve para todos os outros planetas que são habitados no universo, né? Tem a passagem a muitas moradas na casa do meu pai. Então a gente tem que entender que isso não acontece só no nosso planeta. E é tanta informação que a gente recebe, ainda mais hoje, com essa questão da tecnologia, da internet, informação é o que não falta. Então, as mensagens que vêm do céu, elas estão chegando para a gente de uma forma tão intensa, e em qualquer lugar que a gente tiver, a gente vai receber. Nos 4 cantos do mundo, as informações sobre o Evangelho estão chegando. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos tendo a oportunidade de angariar muitos conhecimentos. E tem aquela passagem do Evangelho que diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, muito conhecimento está sendo dado para a gente. Qual será a cobrança? A cobrança será a aquisição de responsabilidades perante a vida. Todos nós sabemos que nós viemos para esse mundo não a passeio. Nós temos tarefas e, logicamente, né, missões, expiações e provas a serem cumpridas. E essas são as nossas responsabilidades. E é o cumprimento dessas responsabilidades que inevitavelmente irá nos trazer o avanço. Então não adianta querer fugir dos desafios, das dificuldades, das provas da vida. Porque são esses momentos que vão fazer com que nós possamos, olha lá, vou utilizar o conceito que a gente trouxe no começo da nossa conversa sobre progressão. Alterar a nossa função para um cargo superior. São essas situações que vão fazer isso com a gente. Então a gente tem que pedir para Deus força e coragem para que nós possamos, sim, ultrapassar todos esses desafios. E, claro, que nós estamos buscando essa evolução e essa perfeição porque nós sabemos que existe uma recompensa no termo desse caminho. E qual que é essa recompensa? É a felicidade. Todos nós seremos verdadeiramente felizes quando nos colocarmos à disposição para concluir esse caminho, que é a progressão espiritual. E muitas obras espíritas nos informam que nós podemos entender essa felicidade como a paz de espírito. O que é a paz de espírito? É aquela dimensão em que as nossas mentes e os nossos corações estão tranquilos, serenos. E arrisco-me dizer que é o que todo mundo busca nessa existência e vai continuar buscando nas próximas também. E os Espíritos também nos informam que para alcançarmos essa paz de espírito, ou essa felicidade tão almejada, é necessário a purificação dos nossos corações. Então nós temos que, dia após dia,
limpando o vaso mais importante da nossa existência, que é o nosso coração. E aí a gente sempre costuma trazer, para exemplificar, aquela história do capítulo 3 do Jesus no Lar, que existia uma criadora de cabras que encontrou Jesus e falava que ela não conseguia encontrar a paz de espírito. Ela foi conversar com o mestre. E aí ele perguntou para ela como que ela fazia para guardar o leite das cabras. E ela responde que ela tinha que lavar o latão antes de colocar o leite para que ele conseguisse conservar a sua qualidade lá dentro. Porque se ela coloca o leite puro na lata suja, o leite estraga. E aí ele responde para ela de uma forma direta e reta. Assim você tem que fazer com o seu coração para alcançar a paz de espírito, para alcançar a felicidade. Porque se as coisas puras que vêm do céu encontram o seu coração impuro, elas não sobrevivem no seu espírito. E a gente já usou esse exemplo aqui na Meimei várias vezes. E vamos usar diversas. Porque é isso, nós temos que purificar os nossos corações para sermos felizes. E o Evangelho nos diz, os Espíritos nos informam, nós nascemos para sermos felizes. Nós merecemos ser felizes. Só que para isso nós temos que fazer valer a pena. Então nós temos que trabalhar. Por quê? Os Espíritos também informam. Nós temos que ter o mérito da nossa felicidade. E não há mérito sem trabalho. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Será que não fica escancarado para todo mundo que se Deus e Jesus trabalham, e eles são os nossos grandes orientadores, os nossos grandes professores da vida, não seria isso que nós deveríamos fazer também? Então é por isso que a gente tem que continuar a caminhada. E já indo ao termo do nosso estudo, nós trouxemos mais uma questão do Livro dos Espíritos que diz o seguinte, a questão 114. Diz o seguinte, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Olha a progressão aqui. Alteração de uma função ou cargo para uma categoria superior. Então, ele está trazendo aqui para a gente que, conforme o adiantamento espiritual desse espírito, ele passa de uma ordem inferior para outra superior. E se existe uma ordem, ou se existem ordens, isso quer dizer que existe uma organização, uma classificação. E o que a gente vai comentar agora é como essas ordens são classificadas na doutrina espírita. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 96, nós temos que, dependendo do grau de perfeição que o espírito já alcançou, das qualidades que ele já adquiriu e das imperfeições que falta a ele se despojar, ele pode ser inserido em 3 ordens. Então, dependendo do seu avanço, das suas características, das suas condutas, ele pode ser inserido em 3 ordens, que são as ordens dos espíritos puros, dos bons espíritos e dos espíritos imperfeitos. Lembrando que essa classificação é uma classificação que foi feita de forma didática por Kardec e pelos espíritos. Por quê? Porque tudo aquilo que vai do infinitamente inferior até o infinitamente superior possui infinitas escalas. Então ela é feita de uma forma didática. E aí eles trazem as principais características de cada uma dessas ordens. Como, por exemplo, os espíritos puros não têm nenhuma influência da matéria sobre a sua existência. E eles atingiram o grau supremo de perfeição. Os bons espíritos são aqueles que têm predominância do espírito sobre a matéria. E o desejo do bem é o que os move. E tem também os espíritos imperfeitos. Quais características eles possuem? Eu vou pedir para todo mundo deixar o ouvido bem aberto, porque depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Espíritos imperfeitos são aqueles que ainda conservam ignorância, egoísmo, orgulho e todas as paixões que nascem desses sentimentos. São os espíritos que têm ainda a predominância da matéria sobre aquilo que é espiritual e são os espíritos que têm propensão ao mal. Essas definições estão nas questões 97, 100 e 101 do Livro dos Espíritos. Agora a pergunta que eu faço é,
Ninguém precisa responder, só para refletir. Em qual ordem dos espíritos nós nos encontramos? Eu acredito que está muito claro para todo mundo onde nós nos inserimos. E nós não podemos ser hipócritas e não podemos querer nos enganar. Nós ainda somos egoístas? Ou a gente consegue viver totalmente para o outro? A gente consegue dividir o que é essencial para a nossa vida com o outro? A gente ainda é orgulhoso? A maioria das nossas discussões sérias e feias são por qual motivo será? A gente consegue tomar uma crítica de forma construtiva ou sempre quando alguém critica a gente imediatamente se justifica, mesmo sabendo que está errado? A gente ainda julga o outro? A gente ainda aponta o dedão na cara do outro? A gente ainda é vaidoso? A gente ainda se preocupa muito com o que o outro vai pensar da gente? E muitas vezes isso faz a gente fazer coisas que nós não gostaríamos só para o outro achar que a gente ainda é perfeito? Ou só para o outro achar que a gente é bonzinho? Ou só para querer agradar o outro, para se inserir em algum lugar? Será que a gente ainda faz tudo isso? Então, eu não vou nem falar em qual ordem dos espíritos nós nos encontramos. Eu vou trazer uma pergunta sobre essa questão que vai ficar claro para todo mundo em qual ordem nós estamos. E a pergunta está lá na questão 99 do Livro dos Espíritos. Os espíritos da terceira ordem, ou seja, os espíritos imperfeitos, são todos essencialmente maus? Olha que pergunta interessante. Os espíritos imperfeitos são todos essencialmente maus? Por que eu trouxe essa pergunta dos espíritos imperfeitos? Será que é porque talvez nós ainda estejamos nessa ordem? E aí olha qual que é a resposta. É incrível. A resposta é o seguinte. Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Então nós temos duas observações nesse questionamento. Todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus? A primeira resposta, não. Existem os que não fazem nem o mal, nem o bem. Mas existem aqueles que são essencialmente maus, sim, e sentem prazer em fazer maldade. Mas nós temos que agora nos apegar a uma questão que está respondida lá na questão 657 do Livro dos Espíritos, sobre aqueles espíritos que não fazem nem o bem nem o mal. Porque a gente sabe, o que é mal tem um caminho gigantesco a percorrer. Agora, e aquele que não faz nem o bem nem o mal? Como será que a gente pode enxergar ele? Os espíritos respondem, e olha só que forte. Os espíritos que não fazem o mal e também não fazem o bem são inúteis. Não fazer o bem já é um mal. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então não dá para a gente ficar neutro, a gente sempre fala isso, a gente não pode ser neutro. A gente tem que ter uma reação positiva sobre as coisas que acontecem. Porque se você não faz nem o bem nem o mal, você é considerado um inútil aos olhos da espiritualidade. Então olha só que interessante. Você quer ser útil? Nós queremos ser úteis? Então trabalha. Por quê? Isso está no Livro dos Espíritos, lá na lei do trabalho. O que é trabalho para o Espiritismo? É toda e qualquer atividade útil. Então se você quer avançar, trabalhe. O que isso quer dizer? Quer avançar, seja útil. Quer avançar, faça o bem. Pratique o bem para você e para as pessoas que o circundam. Eu sei que isso é bastante intenso, mas essa resposta dos Espíritos nos deixa muito claro que nós somos responsáveis por todo o mal que acontece, que é feito do bem que a gente deixou de fazer. Então, se uma oportunidade aparece para a gente fazer uma coisa boa, para a gente ser útil, e a gente escolhe não fazer, e se aquilo tiver um resultado mau, no acerto de contas, isso estará como um débito para mim.
Então a gente não pode ser neutro. Essa história de, não, eu não faço mal, mas não faço bem, mas também não faço mal, então eu estou no 0 a 0. Não, você não está no 0 a 0, você está no negativo. Por quê? Porque se você deixa fazer um bem e daquela falta de um bem ocorrer um mal, menos um para você, para nós. Então, o que a gente queria trazer aqui é o seguinte, que essa escala espiritual que os espíritos apresentam para a gente, de espíritos puros, bons e imperfeitos, lá no livro dos Espíritos, a gente ainda vê que cada uma dessas ordens elas se subdividem, tá, gente? Então tem mais informação. O que acontece é que no termo dessa escala, nós temos os espíritos puros. E existem algumas obras espíritas que falam que os espíritos nos trazem essa escala que é o suficiente para a gente entender a vida além da matéria. E é o que a nossa cognição consegue guardar. Por que eles falam isso? Porque existem outras escalas espíritas. Tem um livro que é do Herculano Pires que se chama O Espírito e o Tempo, se eu não me engano. E lá ele mostra que no termo dessa nossa escala existe outra. E no termo dessa outra escala, quando o espírito atingiu o maior grau de adiantamento espiritual, nós estamos falando dos Cristos. E depois dessa escala tem as escalas dos Cristos. Então assim, é por isso que a gente fica nessa escala aqui que foi apresentada pra gente. Porque pra gente já é o suficiente. Essas outras já é algo supra-humano. Então nesse livro, eles informam que existe o nosso Cristo do planeta Terra. Mas para o sistema solar, existe um outro espírito que governa todo esse sistema solar. Para a nossa galáxia tem outro. Um que coordena as outras galáxias, outro. Então é uma evolução infinita. E o que a gente consegue assimilar, os espíritos nos informam. A nossa linguagem alcança até o que eles nos traz. E já para finalizar mesmo, pessoal, nossa, eu sou daqueles que eu falo que vou finalizar, falo mais 10 minutos. Na sala de aula, quando eu falo para os meninos assim, turma, estou quase acabando, eles falam, aham. Mas é o seguinte, que só para fechar aqui, na semana passada, estava escutando algumas palavras do Evangelho, inclusive de outras interpretações religiosas. Eu gosto muito de ouvir algumas pessoas que eu já entendi que trazem uma mensagem muito boa. Padre Fábio de Mello, por exemplo, eu amo ouvir o Padre Fábio de Mello. Tem passagens muito boas da Bianca Toledo, que é uma teóloga e ela é pastora evangélica. E a gente não falou que as religiões tratam dos mesmos assuntos? Então eu me dou a oportunidade de aprender com todos. Em uma dessas passagens, eu ouvi uma descrição muito bonita sobre o progresso. Foi o seguinte, o orador falou que o processo de evolução, ele é necessário nas nossas vidas e muitas vezes pode ser doloroso. E aí ele traz um exemplo muito legal, ele fala assim como o barro, para se tornar um vaso, precisa ser moldado pelo oleiro, ele precisa ir para o forno do oleiro, assim é para as nossas vidas. Nós precisamos passar pelo processo para no final nós estarmos moldados e prontos. E muitas vezes o processo nos sufoca. Parece que nós estamos sufocados. Assim como o vaso recém-moldado quando está no forno. É muito quente, aquilo parece que a gente não vai suportar. Mas aí de repente vem Deus e sopra nas nossas vidas um oxigênio que nos mostra que nós não estamos sozinhos, que existe um Pai lá em cima que ama a gente, que deu seu Filho Jesus para ensinar que tudo é suportável, que tudo aquilo que chega nas nossas vidas a gente tem força para carregar, porque Deus não dá fardo maior do que a gente aguenta. As tarefas não chegam para o servidor que não está preparado, e essas ideias vêm dando para a gente uma força. Nós sabemos que temos um anjo guardião que está do nosso lado, que Jesus nos conhece pelo nome e lança o seu jugo sobre cada um de nós, e isso nos tira daquele sufoco e a gente consegue continuar a caminhada. Então o processo é necessário para o prêmio que Deus guarda para cada um de nós.
O processo é necessário para que nós criemos força, coragem. Então, quanto mais sufocante for o processo, maior talvez será a sua recompensa. Então, que nós não desistamos no meio do caminho, que nós tenhamos força para prosseguir. E outra passagem do Evangelho que eu escutei foi a do Padre Fábio de Mello, que ele trouxe a seguinte mensagem. Ele falou assim, que a nossa existência, ela é repleta de portas. E cada uma dessas portas nos leva a um determinado caminho. E que nós temos todas as chaves de todas as portas. Algumas portas nos ligam a tudo aquilo que é de Deus. E algumas outras portas nos desligam de tudo aquilo que é de Deus. Então ele diz que nós entendemos que estamos progredindo na vida espiritual quando nós decidimos abrir as portas que nos ligam ao nosso Pai. Então a gente começa a evoluir na escala espírita quando nós já entendemos que as portas dos vícios não são legais, que as portas da violência, elas não são legais, que a porta do preconceito, a porta da intolerância, da falta de respeito, elas não nos ligam a Deus, elas nos desligam, nos afastam da perfeição. Então que nós tenhamos a coragem de abrir as portas que nos levam ao nosso Pai. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria muito de agora convidar todo mundo para a gente fazer uma prece, para a gente encerrar o nosso encontro dessa manhã. Então vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprender, por mais uma oportunidade de avançar, de progredir. Obrigado, Deus, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos. Obrigado por nos dar a oportunidade de sermos amados e também de desenvolver esse sentimento no nosso espírito. Obrigado, Deus, porque temos um lar. Obrigado porque temos alimento para o corpo físico e para o corpo espiritual, que é o Teu próprio Evangelho. Obrigado, Pai, porque temos oportunidade de estudar e de trabalhar. Obrigado, Pai, por nos amar infinitamente, derramar a cada segundo das nossas vidas a Tua luz que nos enche de força, de coragem e de fé para continuar a caminhada. Nos ajuda, Pai, durante esse caminho, mantermos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ligados ao céu, para que as nossas ações e as nossas reações sejam boas, para que nós sejamos espíritos melhores, para que os nossos corações sejam maiores, para que nós possamos estar disponíveis para ajudar aqueles que necessitam. Abençoa, Pai amado, os quatro cantos desse mundo. Envia um anjo salvador para todo aquele seu filho que pede ajuda, todo aquele seu filho que grita por dor. Abençoa, Pai, os hospitais, os presídios, os asilos, os orfanatos, as casas-abrigo para os nossos irmãos em situação de rua, os irmãos que estão em situação de rua. Pai, nós imploramos a Tua misericórdia, o Teu alívio, a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua libertação. Abençoa, Pai, essa nossa próxima semana. Nos ajuda a derrubar, nem que seja pouco a pouco, o orgulho, a vaidade, o ego, que impede a gente de verdadeiramente seguir uma vida mais pacífica. Nos encoraja para concluir as nossas atividades dessa próxima semana com alegria, com gratidão por termos essas atividades a serem cumpridas, e que na próxima semana os anjos possam estar conosco novamente nessa casa de oração, abençoando os que aqui estiverem e os que também não estiverem.
Que Deus abençoe a nossa vida infinitamente, hoje e sempre. Amém.